O que mais que efetivamente a boa-fé... O slide anterior é algum exemplo? O slide anterior, o que é o slide anterior? Era um outro exemplo, só para reforçar isso que eu falei. O noivo que desiste do abuso do direito. O noivo que desiste de um casamento na semana do casamento. Ele pode desistir desse casamento? Ninguém é obrigado a casar. Se ele desiste no dia do casamento, ele pode desistir do casamento? Ninguém é obrigado a casar. Mas dependendo da forma como ele desistiu, o que vai acontecer? Você pode reconhecer um abuso de... Tá todo mundo preocupado, né? Pensando duas vezes, você ficou realmente preocupado. Tirou o fone até. Ninguém é obrigado a casar, mas depende. Imagina só que transtorno, você desiste de casar um dia antes. Além do dano que você possa, porventura, causar moralmente na pessoa, olha o dano patrimonial aí. Dinheiro da igreja, dinheiro da flor, dinheiro da festa, do vestido. Isso tem que ser de alguma forma punido. Nesse caso aqui do noivo que se desiste, várias e várias jurisprudências decidem essa questão. Algumas condenam, outras absolvem. Esse daqui era só um exemplo para fortalecer ainda mais a questão da boa-fé. É um caso concreto que vai ser analisado. Que vai analisar. Se vai caber o abuso do direito. Dependendo, prometeu, cumpriu e tal, ninguém vai ser obrigado a casar de qualquer maneira. Mas os reflexos patrimoniais disso, você vai ter que olhar no caso concreto. Perfeito? O que mais? A boa-fé também gera deveres anexos. E é aqui que eu quero que vocês prestem bastante atenção. A boa-fé gera deveres anexos. E ao gerar deveres anexos, a gente tem um rol extenso de deveres anexos que se obrigam tanto antes do contrato, quanto durante o contrato, quanto depois desse contrato. A pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: se a boa-fé se aplica antes, durante e depois, e a boa-fé, por sua vez, gera deveres anexos, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: qual a natureza da responsabilidade civil de alguém que viola um contrato por descumprimento dos deveres anexos? Você vai ter que provar a culpa dessa pessoa? Qual é o nome desse inadimplemento? É um inadimplemento? Por que eu estou falando isso para vocês? Quando você descumpre os seus deveres anexos, você não se enquadra nas categorias clássicas de inadimplemento. Quando você estuda inadimplemento, o que você vê? Inadimplemento relativo, inadimplemento absoluto. Quando você descumpre os deveres anexos da boa-fé, você não está dentro do campo do inadimplemento. Você está numa terceira fase. Que fase é essa? A fase de aplicação da teoria da violação positiva do contrato. Teoria da violação positiva do contrato é aquela teoria que explica que alguém viola um contrato mesmo que não haja inadimplemento clássico. Por exemplo, você de alguma forma contratou um serviço de telefonia. Você paga lá o seu valor, que seja R$500 por mês, e a sociedade empresária presta o seu serviço de telefonia. Ela cumpriu a parte dela? Você cumpriu a sua pagando? Cumpriu. Mas o serviço que ela presta para você é ruim. Ela colocou uma cláusula leonina escondida no contrato e não te contou. E aí você está pagando uma série de encargos que não deveria pagar. Ainda assim, ela descumpre o contrato? Descumpre o contrato, mas não por um inadimplemento. Ela descumpre o contrato por uma violação positiva do contrato. Ela descumpre cumprindo. Como é que ela descumpre cumprindo? Desrespeitando os deveres anexos da boa-fé. Dever de lealdade, dever de cooperação, dever de eticidade, aquele rol extenso dos deveres anexos da boa-fé que explicam todas essas matérias, inclusive essa questão dos contratos de telefonia é o melhor exemplo para você ver a teoria da violação positiva do contrato. E com isso, eu passei rápido porque já está quase dando a hora, não quero deixar vocês sem ver tudo. O que a gente ainda precisa analisar como última revisão? As figuras parcelares da boa-fé objetiva. O que é isso? Boa-fé é o gênero do qual são espécies outras figuras. Outras figuras específicas que caem muito em prova CESP e a gente precisa analisar
cada uma delas. A primeira ideia que a gente tem que ter é que quando você exige que alguém cumpra a boa-fé, você não está exigindo isso porque é um favor. Ninguém tem que escolher se vai cumprir ou não vai cumprir com boa-fé o contrato que celebrou. A boa-fé é uma imposição, é um dever. A boa-fé é impositiva. A boa-fé importa no reconhecimento de um direito a cumprir em favor do titular passivo daquela obrigação. E se há o reconhecimento de um direito em favor do titular passivo, qual é a contrapartida? O reconhecimento de um dever de cumprir com boa-fé. Isso faz com que a gente entenda, confirme tudo aquilo que a gente já viu sobre a natureza de cláusula geral da boa-fé, para a gente perceber essas figuras parcelares, que é o que eu quero falar com vocês a partir de agora. Dentro das figuras parcelares da boa-fé, a gente pode destacar como principais essas daqui. É figura parcelar da boa-fé o venire contra factum próprio. Você não pode retornar sobre os seus próprios passos. É figura parcelar da boa-fé o tu quoque. Eu vou explicar daqui a pouco o que é isso. É figura parcelar da boa-fé a suprécio e a surrécio, que andam juntas. Uma é um lado da moeda e a outra é o outro lado da moeda, de um mesmo fenômeno. Inalegabilidade e nulidades formais. Muito similar a um negócio que a gente também vai ver com o nome de exceção de dolo, exceptio doli. O que é isso? Como é que isso se aplica? E por fim, a gente vai ver o dever de mitigar o prejuízo. O que é o dever de mitigar o prejuízo? Também é uma figura parcelar da boa-fé, que a gente vai analisar com calma cada uma delas. A boa-fé, propriamente dita, com base em tudo isso que a gente estudou, ela vai significar um dever de cooperação. Um dever de cooperação no sentido de que, de fato, você obrigue que as partes, uma não tente tirar vantagem da outra. Aquela ideia da boa-fé subjetiva, você não tem mais aqui agora. Qual é a noção que você tem nesse momento? A ideia de cooperação. Por isso que boa-fé se costuma dizer que não é um jogo de tênis. Quando você está cumprindo a boa-fé, você está jogando frescobol. Qual a diferença do tênis para o frescobol? No tênis, um vai jogar a bola mais forte para o outro para tentar marcar o ponto. No frescobol, não. Um vai bater para o outro para poder continuar o jogo. Não tem quem ganhe. Como diria, né, o discurso da Dilma, ninguém vai ganhar ou perder, porque quem perder ou ganhar, vai ganhar e perder. Lembra dessa, não? Teve essa no YouTube. É uma boa, faz sentido. Mas o fato é, boa-fé é um frescobol por dever de cooperação. Por exemplo, o que tem acontecido muito hoje em dia? A namorada manda uma fotografia para o namorado. Aí o namorado vai lá e publica a foto na internet. Pode acontecer isso? Não pode, né? Está violando o quê? Está acontecendo muito, mas não deveria. Câmera fotográfica não é brinquedo, por isso está como Lego. Mas o fato é, você não pode sair por aí divulgando as fotos que a pessoa te mandou. Quando ela te manda aquela foto, ela talvez esteja abrindo mão da privacidade dela, mas não da intimidade. Quando ela manda a foto para você, ela manda para você porque ela confia em você. E ponto. Você não pode sair por aí, violar a boa-fé e sair divulgando a fotografia. Isso violaria a boa-fé, mas eu botei até um caso aqui que vocês depois deem uma lida com calma, não precisa ler agora numa aula de revisão, mas há quem reconheça, inclusive, só para a gente fazer um link com a responsabilidade civil, a existência de culpa concorrente da vítima em caso de envio de fotografia. Porque, afinal, se ela não mandasse a fotografia, essa pessoa que repassou a fotografia também não repassaria. Claro, decisão absurda? Decisão absurda. Mas só fiz aqui questão de trazer para vocês essa jurisprudência para vocês verem com mais calma depois e dar umas boas risadas, que isso aqui é um absurdo, né? Mas a culpa concorrente vai reduzir... Qual é o efeito da culpa concorrente? Por isso que eu botei esse artigo aqui, para a gente pensar. A culpa concorrente vai reconhecer o seguinte: se os dois concorreram para a ocorrência do dano, a indenização desse daqui tem que ser menor, tem que ser mitigada, tem que ser emparelhada com essa daqui que já suportou o dano, como também agente daquela conduta. Nesse caso que eu botei ali para vocês, o que aconteceu? Houve uma redução do dano moral por reconhecimento de culpa concorrente. Certo ou errado? Esse é o efeito da culpa concorrente. Mitigar essa reparação, de modo que você vai fixar a indenização a partir do quê? A partir da gravidade da conduta e a verificação da conduta do outro. Vai fazer lá uma conta qualquer para poder compatibilizar essa indenização. É um artigo que também cai bastante, por isso eu botei esse julgado para vocês. O que é o venire contra factum do proprium? Só para deixar muito claro. Como é que ele pode aparecer? Pode aparecer como retornar sobre os próprios passos, vedação de retorno sobre os próprios passos. Isso é sinônimo de venire contra factum proprium. Se, por exemplo, eu digo para você que vou fazer alguma coisa em seu favor e depois eu desisto disso, eu estou agindo com um venire.
Por que eu ajo com venire e por que isso tem a ver com a boa-fé objetiva? Porque quando eu crio na sua consciência uma legítima expectativa, eu tenho o dever de responder por isso. É igual aquela frase do Pequeno Príncipe, tu te torna eternamente responsável por aquilo que cativa, é o venire contra facto próprio. Se você se comprometeu a alguma coisa e de alguma forma a pessoa descumpriu aquilo que prometeu, você descumpre o dever de não agir em venire contra facto próprio. Você não pode chegar por aí e mudar de opinião como quem troca de roupa. Há vários e vários julgados em relação a isso. A gente não precisa trabalhar hoje em todos eles e aprofundar, mas está aí no material para depois vocês darem uma lida com mais calma. Há diversos casos, nesse aqui, por exemplo, o que aconteceu? Determinada indústria alimentícia começou a fornecer sementes para alguns produtores, e aí esses produtores que não produziam aquele tipo de específico de produção, fizeram o quê? Não, a gente não quer fazer isso não, a gente não quer produzir. Não, faz sim, eu vou comprar a sua produção todo ano. Produz aí, por favor. Eles aceitaram, pegaram aquelas sementes, dedicaram um grande espaço da sua área territorial para produzir aquilo ali, investiram naquela colheita e, ano a ano, aquela indústria que se comprometeu a comprar aquilo ali, efetivamente comprava. O que aconteceu? 10 anos, 15 anos, 20 anos, sei lá, um belo dia, mesmo comprando essas sementes esses anos todos, o que aconteceu na prática? Do nada, parou de comprar essas sementes. Desistiram de comprar. E aquilo ali gerou um prejuízo. E gerou um prejuízo que foi arguído judicialmente com o seguinte sentido: isso viola o venire contra facto próprio. Eu, ao desistir de passos que eu sempre gerei confiança legítima nas pessoas, eu violo o meu dever de boa-fé, e isso não pode acontecer. Na administração pública, isso acontece. Você tem um artigo específico lá na 8666, tratando do venire contra facto próprio. Você, embora tenha essa disposição no artigo 60 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, dizendo que é nulo o acordo verbal formulado com a administração, por mais que você tenha esse artigo dizendo que é nulo e sem nenhum efeito o acordo verbal com a administração, o que a jurisprudência reconhece? Se você celebra um acordo verbal com a administração, mas presta um serviço, você tem como provar que esse serviço foi prestado, tem ou não tem que haver pagamento por parte da administração? Sim, perfeitamente sim. O que muitas administrações arguíam? Celebravam contratos verbais, e aí na hora de pagar o contratado, o que elas diziam? Não, é nulo. Assim é muito fácil, né? Assim você age em venire contra facto próprio. E a jurisprudência sempre reconheceu a impossibilidade de que isso acontecesse, porque isso geraria o que para a administração pública? Um enriquecimento sem causa. Perfeito. Isso não pode acontecer, isso seria um venire contra facto próprio. A boa-fé objetiva se aplica indiscutivelmente na administração pública, a gente não precisa duvidar disso. E uma questão que eu queria falar para vocês, né? Ainda fiz questão de botar ali os 50 linhas, né? Disserte sobre a cláusula de Stoppel em 50 linhas. O que é isso? Tudo que a gente acabou de estudar, só que com uma repercussão em direito internacional. Essa cláusula específica é uma cláusula do direito internacional que impede que haja um venire contra factum próprio em proporções internacionais. O que você precisava comentar? Tudo que a gente acabou de estudar de venire, dizendo que era com repercussão internacional. Acabou. Era falar de boa-fé, falar de tu quoque, falar também de venire e dizer que isso teria uma repercussão em contratos internacionais. Preencheria as 50 linhas, sem maiores problemas. Isso aconteceu no Brasil na seguinte questão. Aquela questão da Bolívia começou a chamar o Brasil, não, vem cá, traz a Petrobras, bota aqui, a gente vai comprar seu petróleo, tá tudo bem, vem sim. Um belo dia, nacionalizou a Petrobras. Isso é um venire contra factum próprio de proporções internacionais. Certo ou errado, não sei. Tá aí, tá tudo bem até hoje. Nada aconteceu. Isso não virou um processo, não? Tá lá. Vai virando, né? Vai virando para ir assando todos os lados da carne, né? Mas suscitar esse venire que você está falando... Suscitar o venire. É por parte do Brasil. Né? Sim, mas será que é interesse? Ah, sim, não. Estou falando do direito... Deveria, claro. Com certeza. Pode decidir qual é o artigo do venire contratado?
O artigo do venire contra facto próprio, você não tem um artigo específico do venire. O que você vai arguir ele? Você vai arguir como pulverização da boa-fé objetiva. Você vai lá no 422 e vai enxergar todas essas figuras aqui a partir dele. Quando a gente estudar ali o tu quoque até tem um artigo, que vai ser o desdobramento da exceção de contrato não cumprido. Mas os outros não tem propriamente um artigo. Estava procurando aí. Tem um artigo próprio do CPC? Do CPC do venire? Tem o artigo próprio do venire. Mas aqui não tem especificamente. Tu quoque. O que é o tu quoque? Tu quoque é assim chamado, que tem aquela frase famosa: até tu, Brutus, até você, meu filho, me traindo. Você não pode fazer no tu quoque aquilo que você não quer que façam com você. O tu quoque vai explicar, por exemplo, a exceção de contrato não cumprido que eu acabei de falar. Se você não cumpre a sua prestação, você não pode querer que os outros cumpram as prestações deles. A palavra-chave no tu quoque, que a CESP adora perguntar, e vocês precisam prestar atenção, é desproporcionalidade. O tu quoque gera uma desproporção entre as prestações. É muito comum a questão falar em violação da confiança. Violação da confiança acaba induzindo ao venire. Só que tanto venire, quanto o tu quoque, quanto o exceptio doli, quanto quaisquer dessas figuras parcelares, elas acabam violando a confiança. Então a questão não é essa. A questão é, o tu quoque gera essa desproporcionalidade entre prestações. Se aparecer isso na prova, não tenham dúvidas. Tu quoque. Por que tu quoque? Pelo exemplo da própria exceptio non ad implet contractus. Quando você faz um tu quoque, quando você faz uma exceção de contrato não cumprido, o que você está gerando na prática? Você está gerando, de um lado, alguém que quer que o outro cumpra sem satisfazer as pretensões que deveria. Isso acaba gerando uma desproporção. É por isso que, embora ele signifique uma violação de boa-fé, ele viola principalmente essa proporção contratual, esse equilíbrio contratual. O artigo 476, que trata do contrato não cumprido, da exceção de contrato não cumprido, autoriza que nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprir a sua obrigação, pode exigir o cumprimento da do outro. Ou seja, não faça com os outros o que você ainda não fez, não queira para os outros o que você não quer para você mesmo. Até aqui, eu sei que vocês já sabiam, já destaquei para vocês a questão da desproporção, mas voltando àquela nossa velha máxima das 50 linhas, o que vocês responderiam se a questão perguntasse o seguinte: disserte sobre a exceptio non hit ad implet contractus. O hit ali já, né? Não é um hit de música bom, né? Não é uma música boa esse hit. O que é exceptio non hit ad implet contractus? A casa caiu, né? 50 linhas. Levanta uma hora e vai embora. Não precisa. Pergunta, não vi esse fio, não vou opinar. Não precisa chegar a tanto porque exceptio, só faltou aqui o non hit. Só faltou o hit aqui diferente. O resto é igual. Exceção de contrato não cumprido, exceptio non ad implet contractus. Exceptio non hit, o que é isso? Exceção de contrato mal cumprido. Exceção de contrato não cumprido é uma coisa. Exceção de contrato mal cumprido é outra. Aqui, você não cumpriu a sua prestação. Na exceptio non hit, o que você fez? Você cumpriu, mas cumpriu mal. Efeitos idênticos, os mesmos. Qual a diferença? Um é não cumprir, o outro é mal cumprir. Agora ficava fácil responder 50 linhas. Dava para preencher. Essa é a diferença. A exceção de contrato não cumprido também pode ser perguntada da seguinte maneira. Essa é a diferença do non hit para o non ad implet contractus comum. Essa exceção de contrato não cumprido pode ser perguntada da seguinte maneira. Ela pode ser perguntada em administrativa. Está lá no artigo 78, inciso 15, a disposição de que, se você demora mais de 90 dias para pagar o débito do seu contratado, você autoriza que ele pare a execução. Isso daqui é a manifestação da boa-fé, é a manifestação da exceção de contrato não cumprido, é a manifestação do tu quoque, sem quaisquer problemas. E aí vem a pergunta que eu queria fazer para vocês, que eu tenho certeza de que vocês vão acertar. A fez um contrato com B, obrigando a uma compra e venda, cujo valor era de R$1.000. B, que deveria pagar esses R$1.000, não pagou R$1.000. B só pagou 850. B cumpriu o seu contrato? Não, parcialmente. Não, parcialmente.
Em tese, caberia uma alegação de exceção de contrato não cumprido. O A poderia se recusar a entregar essa mercadoria. Nesse caso específico, em que houve um cumprimento parcial, quase total, eu posso aplicar a teoria da exceção de contrato não cumprido? Não. Por que não? Por que eu não posso aplicar a teoria a exceção de contrato não cumprido nesse caso aqui? Porque quando eu pago... contrato não cumprido me dá uma ideia de integral... Não, você podia ter pago 200. 200 autorizaria. 300 autorizaria. Por que 850 ou valores aproximados não autorizariam? Porque isso daqui, Leonardo falou, é um cumprimento parcial. Quando você tem um cumprimento parcial quase total, o que você aplica? A teoria do adimplemento substancial. Adimplemento substancial. Cara, às vezes eu tenho uma dislexia, escrevo os negócios, eu não enxergo de perto, aí eu fico assim. Adimplemento substancial. O que é a teoria do adimplemento substancial? Quando você efetivamente quase cumpriu aquele contrato, não há por que você alegar uma exceção de contrato não cumprido. E a razão para isso é simples. Um dos princípios contratuais, que vocês com certeza conhecem, em relação aos negócios jurídicos, é o princípio da conservação do negócio jurídico. Em tese, se você reconhece que esse cara aqui não pagou o que deveria, você autorizaria uma resolução contratual, uma extinção desse contrato. E não é isso que o direito civil quer. O direito civil quer o quê? O princípio da conservação do negócio jurídico, da manutenção do negócio jurídico. E em razão disso, você impediria a alegação de exceção de contrato não cumprido, mas por outro lado, o que ia acontecer com A? Ele ia perder o restante do dinheiro? Não. O que ele ia poder alegar? Ele ia executar o restante. Perfeito. Embora você não possa alegar uma exceção de contrato não cumprido aqui, por conta do adimplemento substancial ou substantial performance nessa matéria, você ainda assim ia poder fazer o quê? Executar o restante, cobrar o restante. Você não vai causar prejuízo para o credor. Você só vai manter aquele contrato para evitar que ele seja extinto. Perfeito? Essa era a próxima pergunta. Isso daqui, na verdade, exigir a exceção de contrato não cumprido no adimplemento substancial seria uma hipótese de abuso de direito. Ele até pode exigir a resolução, mas seria um abuso do direito. Por mais que tenha um artigo autorizando a exceção de contrato não cumprido, diante do adimplemento substancial, isso simbolizaria um abuso de direito, que a gente viu seria uma categoria do ato ilícito. Perfeito? Tem aqui um enunciado do CJF confirmando tudo isso que eu falei para vocês, mas a própria jurisprudência já endossa essa nossa conclusão. Suprécio e surrécio são fáceis de você verificar, elas acontecem por desuso ou, por outro lado, por um costume contratual praticado há muito tempo. Por exemplo, Marco com Luiz, tem uma dívida em relação com ele e todo dia 10 eu digo que vou pagar na casa dele. Essa dívida seria o quê? Quesível ou portável? Seria uma dívida portável. Eu levaria o meu dinheiro na casa do meu credor. Mas, por alguma razão, eu resolvi chamá-lo para cobrar esse dinheiro na minha casa. Então, o Luiz chegava lá todo dia 10 e buscava o dinheiro em casa. Transformou aquela dívida em quesível. 10 anos se passaram, 20 anos se passaram e você sempre vinha buscar o dinheiro na minha casa. Um belo dia, o que você resolve alegar? Não, pera lá. Não quero buscar mais na casa dele, porque quando eu contratei, ele ia vir buscar na minha. Pode acontecer isso? Não pode acontecer isso. Por conta da boa-fé, houve uma suprécio do seu direito de receber na sua casa e, por outro lado, houve uma surrécio na minha esfera jurídica para que eu pudesse obrigar que você recebesse esse dinheiro na minha casa. Então, surrécio é uma inovação? Surrécio é o lado oposto a suprécio. Suprécio no sentido de supressão. Você perdeu esse direito e eu adquiri. Você perdeu o direito de cobrar na sua casa e eu adquiri o direito de que você cobrasse na minha. Suprécio e surrécio andam juntas por isso. Por isso que muita gente chama de dois lados da mesma moeda. É porque se ocorrer um, necessariamente vai ocorrer o outro. E aí tem as frasezinhas para ficar mais claro na cabeça de vocês. De tanto que você usa o cachimbo, a sua boca fica torta e água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Essa é a noção melhor de surrécio e suprécio. O artigo 330 confirma isso que eu falei para vocês. O pagamento reiteradamente feito em outro local faz presumir renúncia do credor
relativamente ao previsto no contrato, isso daqui nada mais é do que uma suprécio em relação ao credor e uma surrécio em relação ao devedor. Esse é o melhor exemplo. E na legabilidade de nulidades formais, também como figura parcelar da boa-fé, eu não posso, por exemplo, essa frase aqui é aquela frase famosa, ninguém pode alegar em sua defesa torpeza. Ninguém pode se beneficiar da sua própria torpeza. Ninguém pode se beneficiar da sua própria torpeza e querer arguir judicialmente a nulidade de uma forma que ele já sabia que era nulo. Eu faço com você um contrato de compra e venda de imóvel. A gente sabe que lá no Código Civil, artigo 231, quando você celebra um contrato de compra e venda de imóvel com um valor maior do que 10 vezes o salário mínimo, a mera prova testemunhal não é o suficiente. Perfeito, eu sei disso. Você sabe disso. A gente esquece. Eu vou lá e celebro com você esse contrato só com testemunha. Eu posso, tempos depois, alegar a nulidade desse contrato? Não poderia fazer isso. Por quê? Porque eu dei causa a essa nulidade. E se eu dou causa a essa nulidade, eu não posso depois vir e alegar essa nulidade formal causada por mim mesmo. É nada mais, nada menos do que uma postergação, um efeito diferido da boa-fé objetiva. A boa-fé imporia que eu não pudesse alegar uma coisa que eu mesmo dei causa. Isso é muito comum na administração pública, nas questões dos loteamentos. Eu vou lá, autorizo que você faça um loteamento, você faz o loteamento, gasta um dinheirão para fazer aquilo ali, um belo dia eu digo o seguinte: não, peraí, eu fiz uma portaria aqui, não autorizo mais você a fazer aquilo. Muito bom fazer isso, né? Eu autorizei que você fizesse aquilo e eu mesmo criei uma nulidade formal e eu vou lá e alego só para te tirar. Isso violaria a boa-fé. Boa-fé essa que a gente já viu, se aplica também para a administração pública. O caso dos loteamentos que eu falei para vocês, tem esse resp aqui, depois vocês deem uma olhada em casa, ele justifica essa questão. Exceção de dolo. A exceção de dolo é uma manifestação da boa-fé e a exceção de dolo nos faz lembrar do dolo como defeito do negócio jurídico, lá do artigo 145 do Código Civil. Rapidinho conversar com vocês sobre dolo, o que eu queria falar? São os negócios jurídicos anuláveis por dolo quando este for a sua causa. O artigo 145 só falou em dolo, mas eu pergunto, que dolo é esse que autoriza a anulação do negócio jurídico? Um dolo acidental ou só um dolo material substancial? Só se autoriza a exceção de dolo. Só se autoriza a anulação do negócio jurídico se o dolo for efetivamente substancial. Porque se o dolo for acidental, o que o artigo 146 diz? Ele diz que ele só obriga a satisfação das perdas e danos e é acidental quando, a seu despeito, o negócio seria realizado, embora por outro modo. O que esse artigo está querendo dizer a contrário senso? Está querendo dizer a contrário senso o seguinte: olha só, estou lutando aqui contra a mosca, gente. Muito legal. Ela gostou do meu cabelo. Acho que é porque eu estou ficando careca atrás, ela arrumou um aeroporto. O que aconteceu? Dolo, o artigo 146 diz o seguinte: se o dolo acidental só obriga a satisfação das perdas e danos, a contrário senso, o dolo acidental não autoriza a anulação do negócio jurídico. Por que isso? Princípio da conservação dos negócios jurídicos. O único dolo que autoriza essa anulação contratual seria o dolo substancial. Com base nisso, o que eu queria perguntar para vocês? Uma questãozinha rápida aqui, só para a gente raciocinar. Foi celebrado um contrato de compra e venda entre o tudo junto, que era uma parte, e o separado, que era o alienante. O separado, assim como o tudo junto, não sabia que efetivamente havia decretos naquela região que impediam que prédios fossem construídos com andares maiores do que 10 andares. Só que, na verdade, quando o Tudo Junto adquiriu esse terreno, o que o Tudo Junto queria? O Tudo Junto queria que esse terreno servisse para que ele construísse um prédio de 18 andares. Ponto. Esse é o nosso caso concreto. Tudo Junto queria um prédio de 18 andares, o separado que vendeu para ele sabia disso, vendeu da mesma maneira, só que os dois não sabiam dessas intenções do decreto. Eles não sabiam dessa limitação. Aí vem a pergunta: se Tudo Junto e separado não sabiam efetivamente dessas limitações legais
quanto à construção desse prédio com mais de 10 andares, será que ainda assim, tudo junto, poderia anular esse contrato? Você, Luiz? Leonardo achou que não. Pode ou não pode? Qual seria a razão para não poder? O que você pensou? Com certeza Leonardo pensou o seguinte, ó. Não, peraí. Ele não pode anular isso daqui, porque se ele anular, na verdade, esse erro seria um erro acidental e ele não sabia, e se ele não sabia, a gente está no campo da boa-fé subjetiva. Só que o que acontece aqui? Acontece aqui que a gente tem que responder outras perguntas antes. Qual o instituto que se aplica aqui? Dolo ou erro? Por que não é o dolo? Perfeito. Por que não é o dolo? Porque no dolo, o que acontece? Alguém... Perfeito. No dolo, você tem que saber que alguém está querendo prejudicar o outro. Vocês gostam da Chloe? Esse meme da internet? Ela é genial. Ela é genial. No dolo, você quer prejudicar o outro. Um não sabe que está sendo prejudicado, mas o outro sabe que está prejudicando. No erro, não. Ninguém sabe o que está acontecendo. Ninguém sabe o que está acontecendo e a aplicação dessa nossa questão aqui seria mesmo erro substancial. Mas seria um erro substancial que a gente teria que invocar, não um erro substancial qualquer, seria um erro substancial de direito. Misturamos dois assuntos que vocês já com certeza arregalaram o olho, já sei por quê. Por que o erro de direito gera tanta desconfiança? Proibição também chamada. Por que ele gera tanta desconfiança? Que artigo, não do Código Civil, mas lá da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que conflitaria em tese com isso aqui? Aquele artigo 3º que diz que ninguém pode, para fins de descumprir a lei, alegar que não a conhece. Olha o que diz o artigo 139, inciso 3. O erro é substancial, e a gente viu que só o erro substancial autoriza a anulação do contrato. O erro é substancial quando... Tá demais aqui, hein? Caraca, tá demais. Ainda bem que é uma só, né? Já pensou se fossem várias? Né? É bom. Tá necessário já. Já tá na hora. O artigo 139 diz o seguinte, olha só. Erro. O erro tem que ser substancial para anular. Beleza. Formas de erro substancial. Inciso 1, 2 e 3 do 139. Destaquei com vocês o inciso 3. Sendo de direito e não implicando recusa à legislação, esse erro de direito, quando ele é o motivo principal daquele contrato, ele autorizaria uma anulação contratual. No caso do tudo junto e do separado, o que aconteceu? Ele só comprou aquele terreno porque ele queria construir um prédio de 18 andares. Ainda que eles não soubessem daquele prédio de 18 andares, no campo da boa-fé objetiva, o que a gente tem que pensar? Se eles não sabiam ou se eles podiam saber ou não saber? Se eles podiam saber. Se eles sabiam ou não sabiam, pouco importa. O que importa efetivamente é se eles tinham condição ou não de saber daquilo ali. Só que nesse caso específico, como o erro de direito era o único ou o principal motivo do negócio jurídico, como é que você enxerga essa questão? Seria assim, possível, por um lado, anular esse contrato por força do erro de direito, por ele ser um erro substancial e o motivo principal daquele contrato. Isso presumindo que lá no exemplo, lá na questão, cadê? Lá na questão, ele dizia o seguinte, era um decreto muito antigo. Você não podia exigir dele um dever de lealdade, um dever de probidade, um dever de diligência, para ele olhar um decreto de 1802. É muito antigo. Se fosse mais recente, você até podia dizer, violação dos deveres anexos da boa-fé, as partes deveriam ter cooperado para verificar isso daí. Mas, em tese, seria cabível aqui a alegação de um erro de direito, porque esse erro de direito seria o motivo principal daquela contratação. Certo?